Capítulo 7. Colocando o conhecimento e a experiência em prática. A maior descoberta da minha geração é que o homem pode alterar sua vida simplesmente alterando sua atitude mental. William James. Neste capítulo, discuto como as leis da repetição e da associação funcionam combinadas para formar memórias. Examino o papel que nossos sentidos e emoções desempenham para determinar a força das conexões neurais que formamos e, por último, examino como nossos pensamentos comuns formam nossa personalidade. A ênfase aqui está em como podemos usar as leis da associação e da repetição, nossa memória semântica e episódica, e as propriedades únicas de nosso neocórtex para nosso melhor benefício. Podemos controlar todas essas funções, e uma das chaves para esse processo é nossa capacidade de nos focar e nossa disposição para utilizar a repetição. Para reforçar o que discutimos nos capítulos prévios, quero brevemente olhar com mais atenção para Ebb e seu modelo de aprendizagem. Esta era a hipótese de Ebb, quando dois neurônios conectados em uma junção sináptica são acionados repetidamente ao mesmo tempo, em diversas ocasiões, seja por aprender novo conhecimento, seja por experiência, as células e as sinapses entre eles mudam quimicamente, de modo que quando um dispara, isso serve como um gatilho mais forte para que o outro também dispare. Os neurônios, antes não estimulados, tornam-se parceiros, e no futuro, dispararão simultaneamente muito mais depressa do que antes. Esse princípio de disparam juntos, conectam-se uns aos outros é chamado de aprendizagem Ebbiana, e a alteração química nas células nervosas e sinapses é chamada de potenciação de longa duração, LPT, do inglês Long Term Potentiation. Potenciação de longa duração significa que as células nervosas no nível sináptico desenvolvem uma relação de longa duração. A potenciação de longa duração é a forma pela qual as redes neurais do cérebro tendem a se tornar mais coladas umas às outras e conectadas. Para simplificar ao máximo isso, quando estamos aprendendo novas informações, combinamos níveis mentais diferentes para formar um nível novo. A aprendizagem ocorre quando disparamos em uníssono redes neurais diferentes relacionadas a conceitos similares para construir uma compreensão expandida. Ao usar o que já sabemos como base, várias redes neurais são acionadas, em seguida, ligadas, e começam a disparar em um padrão holístico. Uma vez que esses circuitos estejam ligados, podemos fazer um novo circuito para o aglomerado de neurônios que estão ativados. Em outras palavras, é mais fácil efetuarmos uma nova adição em qualquer parte do cérebro quando os circuitos estão vivos, ligados e elétricos. A totalidade dos circuitos diversos em combinação com um novo circuito adicional começa a construir um novo modelo de compreensão para nós. Quanto mais produzimos o mesmo nível mental, mais fácil é lembrar o que aprendemos. Em virtude da força aumentada da sinapse, aquela nova informação é então mapeada no cérebro. A ativação repetida da sinapse permite que os neurônios disparem com mais prontidão e facilidade. Se os terminais pós-sinápticos, extremidade receptora, informação já conectada, de um neurônio estão disparando porque outros neurônios conectados à mesma célula nervosa estão influenciando, os terminais pré-sinápticos, extremidade emissora, informação nova, podem facilmente efetuar uma nova conexão com um circuito eletroquimicamente animado. A célula nervosa pré-sináptica que tenta fazer uma conexão será disparada pelos circuitos existentes que já estiverem disparando. Como resultado, será mais fácil para a célula nervosa pré-sináptica criar uma união com outra célula nervosa que já esteja ativada. Esse modelo explica como usamos o que sabemos, células nervosas pós-sinápticas, em uma tentativa de formar uma nova conexão, célula nervosa pré-sináptica, e aprendemos o que não sabemos. A figura 7.1 mostra um dendrito com várias espinhas dendríticas recebendo sinais fortes dos terminais pré-sinápticos para os terminais pós-sinápticos. Figura 7.1 dendrito que exibe um sinal F-forte ajuda um sinal FR-aço no espaço sináptico. O mais forte ajuda o mais fraco. Você já trabalhou com eletroímãs e limalha de ferro na aula de ciências? Até o ímã estar ligado, os pedacinhos de ferro simplesmente caem ali parados. Depois que uma corrente elétrica percorre o ímã, aquelas limalhas disparam pela superfície e se prendem ao ímã. É assim que funciona o sinal forte da informação conhecida para atrair o sinal fraco da informação desconhecida.
A chave, então, é ligar o cérebro e aquelas conexões sinápticas apropriadas para que elas possam trabalhar, atraindo e ajudando a disparar os neuroníons necessários. Assim que uma rede neural ou neurônio já existente é ativado, como a limalha sendo atraída pela fonte magnética, o neurônio que está tentando se conectar aos circuitos existentes rapidamente correrá para o local onde existe atividade eletroquímica e se conectará de imediato. A maioria do que conversamos aqui se refere a aprender novos conhecimentos e construir mais entendimento. O mesmo princípio que se aplica ao conhecimento semântico também funciona quando aprendemos a partir da experiência e formamos memórias episódicas, discutidas no capítulo 6. Agora, vamos falar sobre aprender com a experiência. Digamos que saímos para acampar e pescar com nosso melhor amigo, pessoa, perto de nossa lagoa preferida, lugar, no crepúsculo no verão, momento, com a nova vara de pesca que ganhamos de aniversário, coisa. Somos então picados por um enxame de vespas zangadas, evento que fornece um forte estímulo. Associaremos o local do acampamento, local que oferece estímulo fraco, com o ponto onde fomos picados pelas vespas, estímulo forte, e provavelmente modificaremos a situação ou nosso comportamento da próxima vez que formos acampar. Dito de forma simples, estabelecemos agora uma nova conexão, porque um estímulo sensorial forte o bastante, a dor causada pelas vespas, causou um nível elevado de disparos neurológicos, produzindo uma nova memória. A partir de um estímulo relativamente fraco, pescar com uma vara nova na companhia de nosso amigo em uma tarde normal de verão ao pôr do sol. O estímulo forte ativou o disparo do estímulo fraco. Portanto, da próxima vez que estivermos acampando, estímulo fraco, nossos neurônios vão disparar como um sinal ativo mais forte, com base em nossa experiência pregressa. Pensaremos 2 vezes na sabedoria do local selecionado por nós e seremos mais vigilantes. Uma nova memória foi formada. Isso se chama aprendizado. Quando associamos a partir de experiências de natureza episódica, nossos sentidos associam pelo menos 2 tipos de informações diferentes para poder produzir sentido a partir daquilo que processamos. Em essência, a associação de experiências episódicas é a maneira como, por meio da evolução natural, a maioria das espécies aprendeu, alterou suas tendências e se adaptou. Os humanos não são os únicos a aprender com a experiência. Se um cachorro encontra alguma comida, ele fareja o alimento para determinar se isso é algo que ele quer ingerir. Ele começará rapidamente a associar o que vê com aquilo que fareja. Se o animal provar da comida a seguir, o sabor e a textura darão ao cérebro mais matéria-prima para a memória. Agora digamos que o cachorro deixa a cena para descansar e comece a se sentir muito mal. O animal naturalmente vai associar o que viu, farejou, provou e comeu com a maneira como se sentiu por experimentar aquela comida. Como resultado, ele vai se lembrar da próxima vez que farejar algo similar, mesmo que apenas vagamente. Ele formou uma memória importante. Aquela experiência está arraigada como uma lição valiosa para a sobrevivência do animal. A escolha do animal de se comportar de forma diferente no futuro, mediante circunstâncias semelhantes, é um exemplo de como a plasticidade influencia a evolução. Ter ciência de memórias que são formadas. Um dos motivos por que memórias episódicas ficam conosco por tanto tempo, somos capazes de recuperá-las muito tempo depois da experiência, é que os nossos sentidos estiveram intimamente envolvidos em sua formação. Quando associamos ou identificamos uma experiência sensorial em conjunto com nossas memórias passadas, esse ato de identificação é, por si só, um evento que forma nova memória. Sabemos que qualquer experiência que abracemos vinda de nosso mundo exterior causará mudança em nossa química interna, porque uma inundação de informações sensoriais atinge o cérebro, produzindo novas reações químicas que, por sua vez, alteram a química do corpo. Portanto, quando associamos o que estamos vivenciando no presente, como um momento novo, a algo que já foi sinapticamente conectado na mente e no cérebro por meio do feedback de nosso próprio corpo, esse ato de associação é o evento exato que forma a conexão em uma memória. Em certo sentido, memorizamos nossa rememoração, religação, reconexão, do momento. Tornamo-nos conscientes de todos os diversos estímulos,
nós os unimos, e naquele momento de percepção elevada, armazenamos essa informação por identificação. Quanto mais fortes os estímulos sensoriais iniciais, e, assim, os componentes emocionais da experiência, maior a chance de que vamos nos lembrar do evento e da formação de suas memórias. Conheço alguém que estava em Nova York em 11 de setembro de 2001, trabalhando em um prédio de escritórios a menos de 2 quilômetros de onde cavam as Torres Gêmeas. Todos no escritório estavam reunidos em uma sala de conferência que dava para o sul, na direção das torres em chamas. Na sala havia uma televisão, na qual eles assistiam à cobertura da tragédia que se desdobrava. Acima da televisão havia uma janela, pela qual eles podiam ver os edifícios e o que estava acontecendo. Essa pessoa estava agudamente consciente da sensação esquisita de assistir simultaneamente aos eventos que ocorriam em pessoa e na televisão. Sua atenção ficou presa primeiro pelo que pareciam ser fogos de artifício ou faíscas caindo da torre enquanto ele observava pela janela. Era uma manhã clara e brilhante de início de outono, e a exibição estava linda, até o topo do prédio entortar para um lado e ele reconhecer que o topo estava desabando. Ele me disse que todos os pelos de seu corpo ficaram arrepiados. Todo o ofegar e vozerio das pessoas na sala, os gritos dos repórteres na televisão, os closes na coluna de fumaça e poeira subindo, tudo ficou impresso de imediato em sua memória, e ele sabia que jamais se esqueceria de nada que viu, ouviu e sentiu ali. Os sentimentos que foram criados a partir daquela experiência aterradora atacaram seu cérebro por múltiplas vias sensoriais e se combinaram com o local onde ele estava, o momento em que estava, o que fazia e quem estava com ele naquele dia. Ele estava agudamente ciente daquelas memórias sendo processadas e armazenadas enquanto os eventos se desenrolavam. Essencialmente, pelo fato de os incidentes de 11 de setembro estarem tão distantes da rotina normal dele naquele dia, meu amigo se tornou altamente ciente de que as informações sensoriais em que ele estava se engajando, vindas de seu mundo externo, estavam produzindo uma mudança distinta em seu mundo interno. Quando ele conectou a mudança de como se sentia internamente com o que estava vivenciando externamente, aquele processo era o evento distinto que, por si só, naquele momento exato, formava uma memória permanente. Poderíamos dizer que experiências de nosso ambiente externo produzem mudança interna porque nossa química cerebral se altera, o que afeta nossa química corporal. Obviamente, não é somente quando vivenciamos ou testemunhamos eventos históricos tão dramáticos que formamos memórias vívidas e duradouras. Sempre que identificamos qualquer mudança em nosso estado químico interno normal que tenha sido influenciada por qualquer estímulo vindo de nosso ambiente externo, formamos uma memória episódica. Quando unimos causa externa e efeito interno, estímulo exterior e reação interior, criamos um momento neurológico de conexão chamado de memória episódica. Registramos um momento com base em como nos sentimos. Outro princípio também se aplica aqui. Uma vez que um evento é aceito por nossos sentidos, quanto mais nova ou inédita a experiência for, mais forte será o sinal para o cérebro. Quanto mais forte o sinal, mais provável que a memória seja armazenada de forma duradoura. O que determina a força do sinal? À medida em que consideramos o evento como novo, imprevisível, fora da rotina, incomum e não familiar. É a combinação inédita de informações sensoriais cumulativas que empurra o limiar conhecido do sistema nervoso e bombardeia o cérebro com uma abundância de novos aportes. A liberação de neurotransmissores químicos nos espaços sinápticos daquela rede neural particular em formação gera os sentimentos associados com aquela experiência. É isso que forma conexões sinápticas duradouras. Uma vez que a assinatura química da rede neural foi registrada e estabelecida como uma memória episódica, toda vez que dispararmos aquela rede neural para trazer à tona a memória da experiência, haverá uma emoção conectada àquele evento. A razão para isso é simples. Todas as memórias incluem um sentimento, ou uma combinação deles, que é a assinatura química registrada de alguma experiência passada. Conforme ativamos por vontade própria, consciente e atentamente a memória do evento passado, no momento em que nos lembramos, liberamos os mesmos neurotransmissores dentro daquela rede neural e, portanto, criamos os mesmos sentimentos.
A mesma rede neural ativada relacionada a uma experiência anterior produzirá um nível mental com sua parcela de substâncias químicas, que farão com que o corpo se sinta como sentiu quando a experiência ocorreu de verdade. Isso pode explicar por que algumas pessoas ficam falando nos bons e velhos tempos. Talvez elas simplesmente queiram reviver as emoções de seus momentos de glória do passado, porque em seus momentos presentes não está acontecendo nada de inédito ou de estimulante. Elas querem ser libertadas de seu tédio e fastio. Por nossas memórias de eventos passados estarem sempre ligadas a emoções, que são o produto final da experiência, e principalmente a eventos relacionados a pessoas e coisas em momentos e locais específicos. Nossas memórias episódicas são cheias de emoções de associações do passado a experiências externas conhecidas. Temos a tendência de analisar todas as experiências com base na emoção que elas nos passam. Substâncias químicas milagrosas. Vamos concordar que, a menos que recebêssemos algum tipo de sensação prazerosa, excitação sexual, segurança, distração de outras experiências dolorosas, e assim por diante, não caríamos em um relacionamento com outra pessoa por muito tempo. Por enquanto, vamos descontar as pessoas que precisam se sentir mal para poder se sentir bem. Como você provavelmente sabe, a maioria do que sentimos se deve a substâncias químicas no cérebro e na corrente sanguínea. E uma noção menos romântica sobre a atração e o romance nos diz que o motivo principal para nos apaixonarmos por outra pessoa tem base neuroquímica. Os neurônios não são diferentes de nós nesse sentido. Eles são seres quimicamente ativados. Uma vez que disparemos repetidamente uma série de conexões neurais, lei da repetição, chegará um momento em que os neurônios individuais do cérebro liberarão uma substância química para fazer com que essas conexões se tornem chás. A substância melhoradora de sinapses envolvida nisso é chamada de fator de crescimento neural, NGF, do inglês Neural Growth Factor. Quando ele é liberado, o NGF viaja não na mesma direção que o impulso nervoso. Em vez disso, ele segue na direção oposta, vindo da extremidade do dendrito receptor e atravessando o espaço sináptico até chegar às extensões axônicas emissoras. Se você observar a figura 7.2, verá como o fator de crescimento neural cruza o espaço sináptico na direção inversa ao eixo da transmissão nervosa. 2 Figura 7.2 O fluxo do F-ator de CR-cimentoneural viaja na direção contrária à da transmissão nervosa. Quando o fator de crescimento neural se move na direção contrária à do impulso nervoso, isso promove o crescimento de terminais extras na outra margem da extensão axônica. Como resultado, são construídas entradas maiores, mais compridas e mais numerosas entre os neurônios, para o transporte mais fácil e mais holístico de informações. 3 A figura 7.3 ilustra como o fator de crescimento neural influencia os neurônios a produzirem conexões sinápticas adicionais. Figura 7.3 Quando um sinal F-ORT ajuda um sinal FR-aço, o NGF viabiliza conexões sinápticas mais numerosas e mais F-ORTs. Neurônios são criaturinhas gananciosas que querem e necessitam de fator de crescimento neural. Eles só podem obtê-lo quando um número suficiente de células nervosas dispara junto, produzindo, assim, uma erupção de corrente no naldo terminal pré-sináptico, forçando as células nervosas a se ligarem umas às outras. Grupos de neurônios que disparam juntos sugarão o fator de crescimento neural para poder receber novos recrutas sinápticos. Eles vão até roubá-lo de células nervosas que não estejam disparando. É quase como se, depois de provar dele, os neurônios sentissem um desejo insaciável por esse fator. Outro nome para as moléculas do fator de crescimento neural é neurotrofinas. Essas substâncias químicas milagrosas, na verdade, ajudam os neurônios a cultivar novas conexões sinápticas e sobreviver. As neurótronas são como um fertilizante que faz com que uma árvore neuronal que recebe um sinal de outra libere uma poção forte que fará com que novos galhos se formem na árvore emissora, de modo a estabelecer mais conexões entre ambas, cada vez mais sofisticadas. Pessoas que executam movimentos manuais intrincados, como cirurgiões ou arpistas, têm mais conexões sinápticas no córtex motor do cérebro.
Elas disparam repetidamente os circuitos relacionados ao controle motor de seus dedos, e como resultado, produzem conexões neurais mais intrincadas e renadas quando comparadas às das pessoas comuns. As substâncias neurotróficas que são liberadas no nível sináptico permitem que essas ligações aprimoradas aconteçam. As neurótronas ajudam a célula menos ativada e com sinal fraco a bater a porta da célula já ativa e com sinal forte para receber um estímulo. As substâncias neurotróficas permitem que neurônios solitários se juntem a uma festa animada. Potencial de ação é outro nome para células nervosas que disparam. O capítulo 3 discutiu a ideia de que um potencial de ação de uma célula nervosa viaja da pré-sinapse até a pós-sinapse, e os neurotransmissores que são liberados no espaço entre as duas uem na mesma direção que o potencial de ação. Lembre-se, as substâncias neurotróficas uem na direção contrária. Quando existe um potencial de ação entre os dois neurônios, fazendo com que ambos disparem, essas moléculas nadarão contra a corrente, indo do terminal pós-sináptico para o terminal pré-sináptico. A razão para isso é clara: a célula mais forte, que já está ligada, está tentando receber uma nova mensagem para ajudar a célula mais fraca a se tornar atraída por ela e estabelecer a conexão. Portanto, a célula mais ativa enviará ajuda na forma de uma substância química parecida com um fertilizante, que melhorará novos brotos neuronais na forma de ramos dendríticos adicionais, e também vinculará sinapticamente as novas conexões umas às outras em um relacionamento duradouro. Por conseguinte, essa poção ajudará a célula mais fraca até a fazer conexões adicionais com a célula mais forte, caso seja necessário. Favor conferir mais uma vez a figura 7.3. Química e repetição. O modelo de Hebb também explica a mecânica celular da lei da repetição. Para que a potenciação de longo prazo se complete, devemos vivenciar disparos repetidos no nível sináptico, várias vezes, até que o estímulo seja grande o bastante para fazer com que as duas células na mente se unam. Quando as células nervosas disparam repetidamente em uma tentativa de se unificarem, um potencial de ação forte o bastante deve ser introduzido para iniciar a produção dessas substâncias neurotróficas. Uma vez que elas sejam produzidas, então estamos começando o processo de tornar as conexões sinápticas mais vinculadas. É por isso que, talvez, precisemos vivenciar algo algumas vezes ou revisar repetidamente novas informações para aprender a lição. Existem apenas duas formas de produzir o fator de crescimento neural no cérebro: quando aprendemos e memorizamos novas informações por repetição, e quando temos experiências inéditas. A ação repetida de aprender conhecimento semântico com atenção e consciência inicia um sinal forte o suficiente para fazer com que novos dados intelectuais, que nunca vivenciamos antes, formem conexões sinápticas mais numerosas e duradouras. O ingrediente crucial aqui é a atenção focada. Ao prestar atenção total à nossa tarefa, produzimos um sinal forte o bastante para formar aquela conexão sináptica nova. Ao fazer isso, criamos uma memória mais renada. Quanto mais conexões sinápticas numerosas formarmos no cérebro, melhor será o funcionamento mental nesse nível. Quando ligamos essa rede neural em particular, temos um maquinário mais enriquecido para processar a mente mais avançada. Podemos, portanto, perceber mais informações no ambiente, demonstrar uma habilidade com mais facilidade ou aprender mais depressa, porque prestamos atenção ao estímulo para fazer mais circuitos. Um exemplo de rede neural em correlação com o vinho: muita gente gosta de beber vinho. Poucas pessoas desenvolvem o paladar o bastante para serem consideradas conhecedores da bebida. Como ocorre na maioria dos casos, esse especialista é desenvolvido, não é algo inato, ao menos, não totalmente. Podemos ter herdado algumas propensões, mas isso não quer dizer que emergiremos no mundo com um paladar plenamente formado, capaz de distinguir um Shiraz de um shampoo. Ao longo da vida, temos que experimentar, nesse caso, provar muitos vinhos diferentes para renar o paladar. Simplesmente tomar vinho repetidas vezes não nos levará a esse nível de especialização. Precisamos adquirir um tanto de conhecimento de alguém que já teve experiência suficiente para alcançar o nível de familiaridade e precisão de paladar a que aspiramos chegar. Devemos prestar muita atenção às instruções dessa pessoa.
Também precisamos nos manter focados durante a experiência de beber vinho para discernir as diferenças sutis em sabor e buquê que distinguem os diferentes tipos, safras e outras variáveis. E vale repetir que precisamos beber inúmeros vinhos diferentes, saboreando-os várias vezes, para praticar as habilidades que aprendemos e desenvolver uma amplitude de experiências, de modo a poder comparar sabores desconhecidos e conhecidos. Naturalmente nos agraremos usando a lei da associação para criar conexões entre palavras familiares, como seco, carvalho, ácido e encorpado e os vários tipos de vinhos. Ao fazer todas essas coisas, estamos formando uma compreensão mais complexa e renada, que envolve não apenas o sabor e o odor dos vinhos, mas também sua cor, claridade e outras características. Todas essas impressões sensoriais, além de cada dado que aprendemos sobre as diversas regiões produtoras de vinho, os solos, as safras, as vinícolas e as variedades de uvas, tornam-se coletivamente reunidas em aglomerados intrincados de neurônios que compõem nossos conceitos de vinho e degustação de vinho, ou o que podemos chamar de nossa rede neural de degustação de vinho. Lembre-se, no capítulo 6 dissemos que o conhecimento é o precursor da experiência. Essas novas séries de circuitos se tornarão o alicerce que nos prepara para uma nova experiência. Em nosso exemplo de degustação de vinhos, antes do processo instrutivo, não estávamos programados para saber nem apreciar que esses elementos sutis existiam no vinho. Uma vez que a rede neural foi preparada e construída de forma mais renada, tudo o que temos que fazer é aplicar a informação que aprendemos e prestar atenção ao que estamos vivenciando para poder perceber mais informações sobre vinhos. No momento em que prestamos atenção e buscamos conhecimento semântico e associações com a experiência, formaremos uma memória episódica. A aprendizagem se completa porque a lousa é transformada e aprofundada em um conhecimento mais rico da realidade por meio de uma experiência sensorial mais profunda. Agora, nossa rede neural de degustação de vinhos foi ricamente renada. Quando temos uma experiência inédita, sua novidade consome toda a nossa percepção no momento e gera uma descarga eletroquímica suficiente para tornar um sinal forte a ponto de produzir o fator de crescimento neural, NGF, que ajuda a formar uma conexão mais de longo prazo como memória. Quem dentre nós consegue se esquecer de seu primeiro beijo? Tenha sido ele um beijo longo e apaixonado ou um selinho básico, é grande a chance de que nos lembremos daquele momento. Com sorte, foi um daqueles momentos calmos e românticos em uma praia do Tahiti com uma brisa tropical fragrante, um pôr do sol digno de sonhos impressionistas como contexto e o som calmo do mar como trilha sonora. Cada uma dessas impressões sensoriais terá sido acrescentada à tapeçaria da rede neural que formamos. A formação de redes neurais. Você já notou que, quando algo fora do comum lhe acontece, seja um acidente de carro, seja conhecer alguém que você acha atraente ou ter uma experiência mística, você não consegue parar de pensar nesse evento? Em certo sentido, você cá preocupado, é quase como se essas lembranças do passado, boas ou ruins, tivessem invadido e dessem moradia no seu cérebro. O motivo pelo qual você se concentra nesses dados é simples. Para tornar essa memória chá, você teve que pensar nela repetidamente e solidificar essa experiência em uma memória de longo prazo. Esse é o processo de aprendizagem. Cada vez que os pensamentos disparavam repetidamente em seu cérebro, você estava vinculando aqueles circuitos específicos em uma memória mais duradoura. Ao pensar repetidamente naquela experiência, você a associava a outras memórias, tanto de experiências quanto de conhecimento que você adquiriu previamente. Esse processo nos parece natural porque, na evolução, é essencial para todas as espécies se lembrarem de poder modificar qualquer comportamento anterior. Por consequência, quando utilizamos a lei da associação aprendendo novos conceitos e apareamos com a lei da repetição, formaremos aquilo a que temos nos referido casualmente como rede neural. Estejamos desenvolvendo novos conceitos em nossa mente, aprendendo informações novas, tendo novas experiências, repetindo as mesmas experiências ou praticando uma habilidade, o processo de associar o que sabemos para poder compreender o que não sabemos. E então repetir o processo de pensamento várias vezes, fará com que os neurônios formem um padrão unidos como comunidade neural. O produto final dessa atividade é uma nova rede neural.
Juntando ideias, demonstramos nossa intenção deliberada quando escolhemos focar nossa atenção. A miúde, estamos à mercê dos estímulos ambientais que chegam até nós aleatoriamente, por meio dos sentidos. Quando assumimos o controle e escolhemos ativamente em quais desses dados nos focar, estamos sendo voluntariosos no melhor sentido da palavra. Quando estamos focados, aprendemos pelo princípio de associar um conceito a outro. O cérebro reage de fato sobre aquela ideia, associando uma rede neural a outra. Quando verbalizo a palavra maçã ao descrevê-la para você, seu cérebro ouve um novo nome e o associa à representação interna daquilo que sua mente criou, baseada no que eu lhe disse que era a aparência do objeto. Quando você puder ouvir a palavra, então conectará aquele som chamado maçã, na forma de um novo elo sináptico, ao novo padrão de disparos sinápticos e à memória da maçã codificada em seu tecido neurológico. Você agora se lembrará que maçãs são coisinhas redondas e vermelhas do tamanho de bolas de beisebol. O que torna esse processo possível é a forma como os órgãos sensoriais integram toda a informação que está sendo recebida em ordem e sentido. Nossos sentidos fornecem a matéria-prima para que possamos coletar informações do ambiente por associação. O que vemos, cheiramos, ouvimos, provamos e sentimos, tudo isso é usado como vias diferentes para a informação, e todas são impecavelmente coladas uma à outra por meio da associação ao longo de diferentes áreas do cérebro para melhorar nossa memória. Aquilo que vivenciamos por meio de nossos sentidos se torna aquilo que podemos recuperar para formular e fortalecer nossas conexões. Áreas diferentes do neocórtex armazenam e processam as informações sensoriais. A visão é processada no córtex visual, lobo occipital, a audição é intermediada no lobo temporal, o tato e as emoções são mapeados no lobo parietal. Nós, então, fazemos todos esses dados recebidos fazerem sentido associando uma experiência processada por um dos sentidos com a mesma experiência processada por outro. Por exemplo, o que estamos vendo com o que estamos ouvindo, ou o que estamos provando com o que estamos sentindo. Como o neocórtex atribui significado a estímulos sensoriais diferentes que estejamos vivenciando, o córtex de associação do lobo temporal reúne esses estímulos como memórias associativas. Assim, a imagem de uma maçã é organizada no córtex visual, mas aí precisa ser conectada a palavra associada ao objeto, bem como ao seu sabor e sensação. Finalmente, teremos uma experiência completa de uma maçã registrada como uma informação sensorial importante com a qual podemos nos relacionar. Agora existe uma rede neural estabelecida para a maçã, e ela é resultado de redes neurais individuais cumulativas que se unem para formar uma série ampliada de padrões neurais, dando-nos um significado mais holístico do conceito de maçã. A importância da repetição se modificamos nosso hardware a cada vez que formamos uma nova conexão e podemos manter essa modificação por tempo suficiente. Podemos agora ligar uma série totalmente nova de conexões neurais, mesmo quando apenas uma ou duas conexões sinápticas novas foram estabelecidas. Se formos capazes de disparar esses novos circuitos para ligar o cérebro em uma nova sequência, padrão e combinação, essencialmente, criamos um novo nível mental. Lembre-se de que a mente é o cérebro em ação e que, quando fazemos o cérebro funcionar de modo diferente, estamos criando um novo nível mental. Quando os rastros permanentes de um pensamento ou experiência são deixados no cérebro, será preciso apenas um estímulo familiar do ambiente ou um pensamento de nosso passado para ativar essas redes, permitindo que elas disparem automaticamente em uníssono. Sua ativação cria uma memória que está agora relacionada particularmente a uma experiência ou um conjunto de conhecimentos aprendidos. Somos lembrados daquela pessoa, lugar, coisa, momento ou evento e começamos a processar uma série de pensamentos automáticos mapeados em nosso cérebro e associados com nossa experiência passada relacionada a cada uma dessas coisas. Esses pensamentos são automáticos porque, como a lei da repetição nos diz, eles formaram uma rede neural que funciona sem muito envolvimento de nossa mente consciente. Os pensamentos não precisam necessariamente ser verdadeiros, corretos, saudáveis, dignos ou sequer construtivos, mas achamos que eles são porque os programamos lá, para começo de conversa.
Quanto maior a frequência com que disparamos as redes neurais estabelecidas, mais fortes as conexões sinápticas se tornam. Assim, mais fácil cá para nós ativá-las e mais fácil anexar novos conceitos àquela rede. Isso torna os padrões e sequências desses disparos mais complexos e organizados. Ao fazer isso, estamos literalmente transformando nossa mente, alterando a arquitetura de suas conexões e aumentando a quantidade de espaço físico devotado a um conceito. Como nosso ambiente molda nosso pensamento conforme vivenciamos diversos estímulos vindos do mundo exterior, todos os dados sensoriais que o cérebro e a mente estão processando fazem com que uma unidade de redes neurais diferentes crie representações internas conscientes daquilo que está em nosso mundo externo. Isso permite que reconheçamos tudo o que podemos saber em nosso ambiente externo. Diariamente, o bombardeio de várias informações sensoriais ativa os circuitos em nosso cérebro para pensar, igual a nossos encontros com nosso ambiente imediato. Em outras palavras, o ambiente está nos fazendo pensar. Digamos que você decida pegar seu almoço e comê-lo em um banco de um parque da cidade. Enquanto está lá sentada, você repara em um homem que lhe faz lembrar do namorado de sua colega de quarto na faculdade. Ele tem o mesmo maxilar maciço, olhos azuis gelados e uma mecha indomável de cabelo cacheado caindo por cima de um dos olhos. De súbito, você não está mais naquele parque comendo um sanduíche. Está no Duoles, um bar no campus, e o cheiro de cerveja choca, fumaça de cigarros e perfume Charlie pende pesadamente no ar. A luz do sol que passa pela janela suja do bar destaca a silhueta de sua colega de quarto e você só consegue ver as feições dela quando a ponta do cigarro brilha, laranja, e ilumina o rosto manchado de rímel dela. Ela pegou o namorado sentado na escadaria do prédio deles na noite anterior, bebendo e rindo com outra mulher. O cretino. Você balança a cabeça, triste, ainda com raiva por ele ter magoado sua amiga daquele jeito. Então pensa em seu último namorado, como ele lhe deu um pé na bunda sem cerimônia alguma um belo dia, do nada. 2 dias depois, você o viu passar de braços dados com outra mulher. Você se sentiu como se alguém tivesse rasgado sua barriga e todas as suas entranhas tivessem caído na calçada. De súbito, está de volta ao banco no parque, e parece que alguém está colocando todo o peso do corpo contra suas costas e seus ombros. Para que sentar aqui fora, mesmo em um dia bonito como este? Nada vai mudar. Você vai ser sempre aquela que está sentada sozinha. O que começou como uma distração agradável para a hora do almoço descambou para um recital dos pensamentos automáticos, inconscientes, rotineiros, familiares, comuns e habituais que a aigem. Você é amaldiçoada. Você estraga todos os relacionamentos. Não se pode com ar nos homens. Como você foi do ponto A, ver alguém que a fez lembrar de outra pessoa, ao ponto B, sentindo-se mal amada e indigna, é uma jornada que muitas pessoas fazem diariamente. Uma das palavras cruciais a considerar aqui é o lembrar. Se você pensar com cuidado nessa palavra no contexto do exemplo, de ver alguém parecido com uma pessoa do seu passado, pode ver que originalmente tinha em mente uma série complexa de eventos relacionados às pessoas e coisas de um momento e um local específicos conectados àquela imagem original. Tudo o que foi preciso foi um cutucão para que esse complexo de crenças, lembranças e associações fosse recuperado como um murcho de consciência produzido pelo cérebro. Aquela rede neural está sempre pronta e à nossa disposição, ela é uma das formas fáceis, comuns, naturais e familiares de pensar, às quais temos acesso instantâneo. Redes neurais e programas automáticos. Não me entenda mal, ter uma boa memória pode ser muito útil. Desde os atos mais simples, como lembrar a combinação de um cofre, até atividades mais elaboradas, como usar uma bússola para nos orientarmos na floresta, triangular nossa posição e então voltar para o carro. Utilizamos constantemente uma combinação de conhecimento semântico e experiência que associamos e vivenciamos para guiar nosso caminho pelo mundo. Quanto maior a frequência com que utilizamos essa infoperiência, mais solidamente ela será vinculada no cérebro, mais fácil será para recuperar, rememorar, e mais fácil será acrescentar novos dados de infoperiência às nossas conexões já existentes e formar uma rede neural. Entretanto,
Quando estamos processando os mesmos pensamentos repetidamente, todos os dias, a mente que é criada por meio da estimulação das mesmas redes neurais exatas se tornará automática, inconsciente, rotineira, familiar, comum e mais habitual. Começamos a pensar de modo habitual e automaticamente sobre nós mesmos da mesma forma. Por conseguinte, nos tornamos neurosinapticamente conectados da mesma forma que nossas experiências prévias em nosso ambiente. As redes neurais que formamos com a repetição de pensamentos, ações, comportamentos, sentimentos, emoções, habilidades e experiências condicionadas estão agora gravadas no hardware do cérebro e se tornam uma reação natural e inconsciente, estimulada pelo ambiente. Quanto mais pensamos e sentimos de maneira inconsciente, repetidamente, mais nos tornamos inconscientes. Assim como ocorreu no exemplo de ver alguém parecido com o ex-namorado de uma amiga, pode ser preciso apenas um pensamento, estimulado por um sinal externo, para ligar um padrão associativo de disparos relacionados ao pensamento ou estímulo que ativou aquele circuito específico. Uma vez que o pensamento ativa um circuito neural específico, ele roda como um programa automático de pensamento ou um eixo de consciência particular. Quanto mais frequentemente somos expostos aos mesmos estímulos ambientais, mais nos programamos para as mesmas coisas em nosso mundo externo. As dores de encerrar um romance podem romper aqueles padrões de pensamentos neurologicamente habituais que foram desenvolvidos pela ativação constante. Em essência, quando reagimos aos estímulos diários do ambiente que já conhecemos de interações passadas, estamos usando os mesmos circuitos para nos dimir em nosso mundo. Estamos pensando a partir de associações passadas, e não do momento atual. As experiências nas quais nos engajamos previamente estão codificadas em nosso cérebro e, portanto, têm um sentimento associado à memória. No presente, lembramos-nos de uma experiência passada, e o modo como nos sentimos na época é como estamos nos sentindo agora. A maioria das pessoas passa boa parte do dia sentindo e pensando a partir de memórias passadas de maneira inconsciente. Elas fazem isso porque têm essas experiências programadas, por pensar nelas repetidamente e associar muitas outras experiências com elas. Se pudermos aceitar que nosso pensamento inconsciente cria sentimentos inconscientes, derivados de interações em nosso ambiente por meio da ativação de diversas redes neurais vinculadas, podemos ver que não somos maiores que nossos sentimentos. Faz sentido que, se a maioria das pessoas mantém o mesmo ambiente por longos períodos da vida, onde não acontece nada de novo ou há poucas mudanças, os estímulos repetidos irão, assim, gerar a reativação de redes neurais associativas, que se tornarão mais desenvolvidas, fortalecidas e renadas. Como consequência daquela falta de novidade em seus ambientes e experiências, elas se tornaram vinculadas a seus próprios mundos. Não é de se espantar que a mudança seja tão difícil. Virando a chave quando reagimos a qualquer estímulo recebido, uma rede neural no cérebro é ativada por um dos órgãos sensoriais e automaticamente exibe os pensamentos e memórias associativas conectados àquela época de sua vida. Em outras palavras, os eventos relacionados a pessoas e coisas em momentos e locais específicos estão todos associados àquela rede neural de uma experiência passada, àquela memória episódica. Somos conscientemente relembrados daquela época porque nossa consciência se moveu para aquela parte do cérebro onde um antigo conjunto de circuitos esteve adormecido por anos e foi ligado. Quando a consciência se moveu para aquele aglomerado de neurônios, isso fez com que um padrão de redes neurais disparasse em uma ordem, sequência e combinação específicas. Conforme o cérebro se liga para criar a mente, somos relembrados conscientemente daquela memória. Nosso pensamento comum quando pensamos frequentemente os mesmos pensamentos sem parar, a lei da repetição declara que o disparo contínuo desses padrões de pensamento no cérebro criará, de fato, nossos pensamentos cotidianos. Esses são os pensamentos que temos com mais frequência e, logo, estão gravados mais profundamente nas redes neurais do cérebro. Esses pensamentos surgem como as vozes que escutamos em nossa própria mente, dizendo-nos o que falar, pensar, ou como agir, sentir, reagir. Mas todos eles se baseiam em nossas memórias codificadas com o passado. Pensamentos cotidianos não demandam esforço algum para ocorrer. Estamos produzindo a mesma mente diariamente,
porque estamos disparando as mesmas redes neurais nos mesmos padrões, combinações e sequências. Conforme processamos o pensamento no cérebro e o repetimos de maneira contínua, disparando dados repetitivos, os tratos nervosos que estão ligados se desenvolverão e fortalecerão suas conexões, como se fossem músculos. Somando-se a isso, os tratos nervosos se tornarão mais espessos e mais pronunciados, porque foram utilizados. Imagine que milhares de pessoas estejam viajando de uma cidade para outra cidade vizinha pela mesma estrada. Esta se tornou a estrada mais comum e está ocupada e cheia pelo uso diário. A única solução para facilitar o aumento da demanda é tornar a via mais larga, de modo que a estrada disponibilize uma capacidade que permita transportes e comunicação. As células nervosas reagem de maneira muito semelhante. Elas ficam mais espessas e proeminentes quando carregam mais mensagens elétricas de uma área para outra, e os tratos nervosos precisam expandir suas vias, antes esguias, para se abrir de modo a expandir a comunicação. A lei da repetição forma conexões mais fortes, mais duradouras, que também viabilizam ramos neuronais mais espessos e desenvolvidos para expandir a comunicação. Como utilizamos com frequência as mesmas redes neurais, elas se modificam para que a comunicação que mais fácil. Se a comunicação consome menos esforço no nível sináptico, desenvolvemos sistemas mais integrados. Sistemas mais renados e vinculados de neurônios criam mais atividade programada. No NAU, nossos pensamentos comuns são os pensamentos mais sinapticamente conectados armazenados em nosso neocórtex. Portanto, se lembrarmos continuamente de um pensamento vindo de nossas associações passadas, acabaremos fortalecendo as conexões sinápticas relacionadas àquele processo de pensamento. Como resultado, o mesmo pensamento disparado diariamente no cérebro fará com que o mesmo pensamento, ou pensamentos, dispare ainda mais. Segundo o modelo de Ebb, pensar os mesmos pensamentos diariamente nos programa para sermos mais propensos a ter os mesmos pensamentos com menos esforço. Ebb provavelmente diria que um sinal cada vez mais fraco será exigido para ativar o disparo das mesmas células nervosas. Quanto mais pensamos de certa forma sobre as coisas, mais tendemos a pensar da mesma forma sobre essas coisas, porque estamos reforçando a arquitetura neural para facilitar pensar da mesma forma na próxima vez, de acordo com o modelo de Ebb. Então, quanto mais pensamos nas mesmas coisas, mais pensaremos sobre essas mesmas coisas. Em outras palavras, rodar os mesmos programas em sua mente, vezes 100m, fará com que esses programas rodem mais automaticamente a cada vez. Nosso cérebro exigirá menos estímulos de nossa percepção consciente para que ele ligue e produza essa mente. Conforme rememoramos continuamente aquilo que já sabemos, menos percepção consciente é necessária para ligar essa mente. Se nossa percepção consciente, ou nosso livre-arbítrio, se torna menos deliberadamente consciente de nossa mente quando estamos disparando esses pensamentos inconscientes automáticos, quão presentes estamos naquele momento? Quão despertos ou vivos estamos, de verdade? Nossos pensamentos rotineiros são nossos pensamentos mais programados porque os praticamos e damos atenção a eles muito bem. Eles formam a base daquilo que chamamos comumente de personalidade. O desenvolvimento da personalidade. Nossa personalidade é um conjunto de memórias, comportamentos, valores, crenças, percepções e atitudes que projetamos para o mundo ou escondemos do mundo. A personalidade é formada da mesma forma que nosso neocórtex. Isso faz sentido, porque o neocórtex é a sede da identidade pessoal. Herdamos predisposições genéticas na forma de padrões sinápticos, inclusive aqueles que formam o cerne de nossa personalidade, como fetos e depois bebês em desenvolvimento. Temos propensão a herdar de nossos pais e mães pensamentos, ações, características e atitudes baseados em emoções, porque herdamos suas memórias na forma de experiências repetidas ou dominadas, às quais temos sentimentos vinculados. No entanto, o ambiente também está constantemente atuando sobre nós como um meio de formar a pessoa, a identidade, a imagem de nós mesmos, que é basicamente quem cada um de nós é, o você mesmo ou o ego. As leis da associação e da repetição estão em ação no nosso desenvolvimento inicial e ao longo de nossa vida.
Elas trabalham juntas para formar redes neurais no neocórtex que moldam nossa personalidade, derivada das redes neurais que herdamos de nossos pais e ancestrais, a partir de nossas experiências sensoriais e do conhecimento que ganhamos durante a vida. Esse é o nosso eu autobiográfico, a nossa identidade é nosso conjunto único de redes neurais, com ligações sinápticas específicas, tão individuais quanto as feições de seu rosto. Você foi criado como filho único? Ou cresceu em uma família com 10 meus? Foi criado por um dos pais ou pelos dois? Eles eram budistas, cristãos, muçulmanos, judeus, ateus? Quais são as crenças políticas da sua família? Seus pais eram republicanos, democratas, comunistas ou socialistas? Sua família era rica ou pobre? De que parte do mundo você vem? Em quantos países já morou ao longo da vida? O tipo de experiências culturais já teve? O tipos de comida aprecia? Você é vegetariano, onívoro ou pratica dieta macrobiótica? Quais tradições culturais, religiosas e sociais você segue? Sinapticamente, somos a soma de tudo que aprendemos, vivenciamos e herdamos por meio da genética. Entretanto, esse não é o objetivo final de nosso desenvolvimento. Segundo tudo que a neurociência nos ensinou, somos muito mais do que o hardware de nosso cérebro. A que tipos de pensamentos, especificamente, damos atenção com frequência? Quais circuitos correspondentes em nosso cérebro nós ligamos? Como disparamos de forma repetida diversas redes neurais e quais padrões mentais mantemos ativos por nossa livre e espontânea vontade determinam quem nos tornaremos, neurologicamente falando. É a nossa mente o único produto de nosso hardware microscópico animado. O cérebro e a mente não são estáticos, estão sempre mudando, com base no operador. A coisa realmente se resume a quais circuitos utilizamos, a intensidade repetida de nossa intenção e atenção, quais memórias acolhemos, que ações demonstramos, que pensamentos temos, que sentimentos mantemos vivos e quais habilidades praticamos. É isso que mantém o nosso eu programado para ser quem somos. Nossa liberdade de escolha determina que mente queremos formar ou mudar a partir do hardware de nosso próprio cérebro individual. Podemos disparar deliberadamente novas combinações de redes neurais ao transformar nossa mente e fazer desses padrões algo tão automático quanto qualquer outro hábito neural que sejamos responsáveis por criar? É claro que uma criança que foi amada e incentivada a vida toda teria uma rede neural diferente em sua personalidade quando comparada a uma pessoa que tem apanhado secamente todos os dias depois da escola. Além disso, essas duas pessoas provavelmente têm uma dimensão bem diferente do que é amor. Uma pode ver o amor como generoso, apoiador e inspirador, enquanto a outra pode perceber o amor como a atenção indesejada vinda de pais abusivos. Nenhuma das duas está certa ou errada. Elas são programadas de maneira diferente, com base na exposição diversa às suas experiências pessoais com o ambiente. Os sentimentos que são o resultado de suas experiências passadas acumuladas dão a cada uma delas a capacidade de lembrar-se de seu passado ao seu próprio modo. Elas percebem a realidade de maneira exclusiva, porque são programadas para percebê-la diferentemente. O eu, então, torna-se a combinação de padrões específicos de conexões neurológicas que foram deixadas no cérebro como memórias aprendidas de nosso passado. O acúmulo de uma vida de informações armazenadas como memórias é reunido em uma mistura de combinações sinápticas diferentes para fazer de nós quem somos hoje. Podemos disparar padrões diferentes de redes neurais em uma unidade de combinações, que nos permite processar uma série de pensamentos, ideias, conceitos, memórias, ações, opiniões, fatos, comportamentos, traços de personalidade, juízos, atrações e repulsas e habilidades singulares. Então mantemos a identidade do eu viva disparando essas conexões, e assim, reforçamos e rearmamos quem somos como indivíduos. Por conseguinte, mantemos nossa identidade pessoal por meio de nossa associação com pessoas, lugares, coisas, momentos e eventos. Cada um desses elementos reete um pouco de nossa informação conhecida, já armazenada como uma rede neural específica,
e rearramos quem somos ao lembrar de nós mesmos em referência a essas associações conhecidas. 4 Por exemplo, quando você conhece alguém novo, a maioria da conversa é baseada em experiências pregressas por meio da associação destas a pessoas, locais, coisas, momentos e eventos. A maioria das conversas começa mais ou menos assim. A nova conhecida diz: "Você é de onde? Lugar?" Você responde dizendo: "Sou de San Diego." Ela diz: "San Diego? Já morei lá." Aí você diz: "Quando você morou lá? Tempo?" E completa: "Morei em San Diego de 1984 até 1988." Ela responde: "É engraçado, morei lá de 1986 até 1990." Então você diz: "É mesmo? Onde, exatamente, você morou, lugar?" E ela responde: "Eu morava em Mission Beach." Você ri e diz: "Eu morava em Pacific Beach, a cidade bem ao lado." Ela diz: "Você conhece Peter Jones, pessoa? Ele é de Pacific Beach." Você diz: "Conheci Peter Jones no casamento da minha melhor amiga, em 1986, evento. Eu fazia parte do grupo de madrinhas, e ele era um dos motoristas dos carros da cerimônia. Lembro-me porque eles tinham carros clássicos dos anos 1950 na frota de casamento, coisas." Quando você encontra alguém pela primeira vez, começa mostrando todas as redes neurais diferentes de suas experiências pessoais pregressas para definir sua própria personalidade. Vocês dois mutuamente dispararão todos os seus programas neurais para conferir se tem alguma rede neural em comum. A pessoa que você conheceu soa assim: "Eu conheço essas pessoas. Tenho essas coisas. Estive nesses lugares. Morei aqui durante essa época. Tive essas experiências." E, Atonita, você diz: "Eu conheço essas pessoas. Fiz essas coisas. Visitei esses lugares. Tenho essas coisas. Morei nessas cidades, durante essa época, e tenho todas essas experiências semelhantes. Ei, eu gosto de você. Temos muita coisa em comum." O que realmente se traduz como: minha rede neural combina com a sua rede neural. Podemos nos identificar uma com a outra. E vocês têm um relacionamento com base em experiências passadas e nos sentimentos relacionados a elas. Agora, desde que ninguém mude, o relacionamento pode funcionar. É assim que você mantém sua própria identidade pessoal funcional. Como você se reconhece em relação a esses fatores conhecidos, esse processo de lembrança só torna mais habitual quem você é e dificulta ser neurologicamente qualquer outra coisa. Disse que as pessoas que não rearram quem são, que não têm um núcleo central coeso e repetitivo das chamadas características de personalidade, sofrem de doenças mentais. Por consequência, o disparo repetitivo dessas redes neurais que constroem quem somos cumpre uma função valiosa e também nos diferencia de outras pessoas. Vamos dar vida a essa ideia. Imagine aquelas tempestades elétricas sobre as quais falamos em sessões anteriores, disparando em áreas diferentes do neocórtex. Quando qualquer aspecto de nossa personalidade está ativado, o que nos diferencia das outras pessoas não é só o fato de sermos conectados de maneira única, mas também as combinações, sequências e padrões da forma como disparamos nossas conexões sinápticas. Toda pessoa tem sua própria assinatura individual de disparos neurais baseada em suas conexões individuais. E cada tempestade elétrica é diferente da outra. Todo mundo tem seus próprios padrões climáticos neurológicos. Sabemos que isso é verdade porque, em neuroimagens funcionais, a maioria das pessoas produz a mesma assinatura de processo de pensamento sem muitas mudanças na atividade cerebral. Se uma pessoa pensa todos os dias em como tem pouco dinheiro, as redes neurais que precisam disparar para que elas processem esses pensamentos repetidamente serão ativadas com facilidade, no now, estarão fortalecidas por aquelas leis naturais que já discutimos. Os pensamentos que elas revisitam todos os dias se tornam a forma natural pela qual pensam no mesmo assunto, da mesma forma. Esse processo inconsciente cria sua assinatura neurológica sobre dinheiro nas dobras íntimas de seu neocórtex.
Elas têm vias nervosas mais espessas, com circuitos sinápticos mais fortes e numerosos, o que permite que a anatomia de seus pensamentos repetitivos combine com sua mente mais consciente, ou, talvez, devêssemos dizer, de sua mente inconsciente. Se uma pessoa tem traços de personalidade fortes, por exemplo, se ela é extrovertida ao extremo ou organizada em excesso, teoricamente, ela terá redes neurais mais desenvolvidas associadas a essas características. Se as idiosincrasias singulares de uma personalidade foram ativadas, usadas e disparadas repetidamente em determinada rede neural, elas se tornarão vinculadas de forma mais intensa. A rede neural correspondente associada a esses traços individuais de personalidade terá mais conexões sinápticas, que serão mais intrincadamente conectadas, integradas e enriquecidas. Elas desenvolverão um modo fácil, simples, rotineiro e natural de pensar e de ser. Efetuando mudanças, podemos dizer, portanto, que, quando disparamos um padrão específico de combinações neurais que desenvolvemos na personalidade ao longo do tempo, o modo comum de dispararmos o sistema individual de conexões se torna o modelo de quem somos neurologicamente. Segundo minha pesquisa científica sobre o cérebro e as informações que interpretei do que aprendi na RSE, podemos nos referir a esse modelo como a caixa da personalidade. Não é uma caixa ou compartimento literal no neocórtex, em vez disso, é o arranjo mais comum de conexões sinápticas neurais que a mente utiliza dentro da unidade de circuitos sinápticos que DNA nossa identidade. É o limite do modo como a mente passou a ser neurologicamente conectada. O problema jaz no fato de que essa estrutura mental, por definição, delineia o único modo como podemos pensar dentro dos parâmetros da maneira como nos tornamos conectados. Dentro daquela caixa da personalidade, existe uma lista nita de mentes diferentes que podemos produzir previsivelmente quando quisermos. O você e o eu, então, podem apenas disparar habitualmente padrões neurais comuns às formas como individualmente processamos pensamentos. Desenvolvemos hábitos programados de ser nós mesmos. Quando a combinação de redes neurais se tornar comum, elas se tornarão as formas mais naturais segundo as quais pensamos, sentimos, lembramos, nos comportamos, falamos, adquirimos conhecimento e executamos várias habilidades com base em nossa própria lousa ou experiências. Pensar fora da caixa significaria disparar conjuntos diferentes de conexões sinápticas em uma combinação e uma ordem diferentes, que não estão tão programadas quanto aquelas que usamos mais comumente. Se a mente é o cérebro em ação, então criar uma nova estrutura mental significaria rearranjar o modo como utilizamos os circuitos existentes no cérebro. Pensar dentro da caixa é fazer com que nossa mente dispare do modo mais regular em que disparamos nosso próprio padrão de circuitos neurais, baseados no que sabemos e nos lembramos. Pensar fora da caixa, então, é forçar o cérebro a disparar padrões sinápticos em ordens e arranjos diferentes para formar um novo nível mental, baseados naquilo que não sabemos. Para realizar essa façanha, temos que romper os hábitos neurais do pensamento comum que se tornaram os circuitos permanentes e duradouros que reforçamos diariamente. Temos que parar nosso modo mais natural de pensar. Isso reformulará os padrões de nosso cérebro, tirando de seu hábito neurológico de disparos, e criará uma nova sequência de circuitos e novas pegadas. Essa é, por definição, nossa compreensão atual de neuroplasticidade. Como podemos fugir dessa prisão é o assunto dos capítulos remanescentes neste livro. Somos os responsáveis pelo hábito que formamos de ser nós mesmos. Isso também significa que temos poder para mudar ou modificar aquele eu habituado. Será preciso grande força de vontade para mudar o hábito de sermos nós mesmos. A maravilha disso tudo é que temos o poder de alterar nossas redes neurais e podemos, de forma efetiva, alterar nossas redes neurais e, literalmente, transformar nossas mentes. Com apenas um pouco mais de informação, podemos nos libertar dos grilhões produzidos por nós mesmos.